E aí pessoal, beleza? Bom, começa mais uma aulinha aqui e a gente entrou aqui agora numa fase um pouco mais avançada do HTML. E o que nós vamos falar hoje seriam os formulários em HTML. Para começar, a gente vem aqui, vamos colocar aqui um aula forms.html. Aqui eu vou criar a estrutura básica do HTML, então eu vou criar aqui e eu já volto. Beleza, voltando aqui, criei a estrutura básica do HTML e aqui eu criei um título chamado formulário de contato. Se a gente for lá na nossa página, aqui está escrito formulário de contato e não temos nada no body ainda. Beleza. Aqui a gente vai criar um formulário de contato bem simples, tá? Só para vocês entenderem o funcionamento da tag form, das tags de input e botão. Então, para começar, primeiro a gente tem que colocar um título, né? Vamos colocar um título para referenciar sobre o que é esse formulário. Então, vamos colocar aqui, na verdade um título não, vamos colocar aqui um spam mesmo, só para dar instrução, né, sobre o que é esse formulário. Então, preencha os campos abaixo para prosseguir com a solicitação. 2 pontos. Se a gente for na nossa paginazinha lá, a gente atualiza e aqui ele já tem a informação. Para a gente trabalhar com a tag de formulário, a gente vai trabalhar com a tag chamada form. E aí, nós vamos complementando ela aqui, tá? Se a gente for lá no W3 Schools, pesquisar aqui a referência HTML e pesquisar sobre form, aqui nós temos um exemplo básico, né, de como que seria a utilização, né, de uma tag form. E aqui seriam as tags que a gente consegue utilizar dentro da tag form, né? Então a gente pode utilizar um input para referenciar um campo de entrada de texto, numérico, enfim. Text area, que seria uma área de texto grande. Eu vou colocar ali no exemplo para a gente. Button, lógico, obviamente, para a gente poder criar uma ação, né, de enviar ou de apagar os campos. Select, que seria para a gente selecionar, ou opção dentro de várias. Option, optgroup, field set, label e output são outras tags aí também que contemplam um formulário. Aqui a gente tem os atributos. Eu recomendo que você dê uma olhadinha aqui depois dentro do W3 Schools, na seção da tag form. Mas vamos dar continuidade aqui e esse aqui é um formulário de solicitação. O que a gente precisa fazer? Vou criar uma tag chamada field set. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que ela é um campo dentro do formulário. Na field set, eu quero colocar uma nomenclatura para dizer que aqueles dados ali são dados pessoais do cliente, né, da pessoa que está interessada no seu produto ou serviço. Então a gente vai colocar uma tag chamada legend. E aqui eu vou colocar dados pessoais. Beleza? Se a gente for lá no nosso formulário, aqui a gente criou uma seção gigante, mas criou uma seçãozinha com uma legenda aqui, né, escrito dados pessoais. Voltando lá no nosso... calma aí que tá errado aqui, ó. Legend. Agora sim, isso que eu queria fazer, ó. Por isso que eu achei que estava estranho. Aqui a gente está informando então que nessa seção aqui a gente vai solicitar dados pessoais. Agora a gente vai começar, vamos dar uma organizada melhor, que depois desse spam aqui eu vou dar um br barra, só para ele quebrar essa linha aqui, dá 2. E aqui dentro, eu vou colocar um input, beleza? O que é um input? A gente já falou sobre isso, mas basicamente o input ele tem um tipo, né, um type, e esse type vai indicar para que ele serve. Então, o tipo que a gente quer colocar aqui é um texto, né? Então seria um type text. Se a gente for lá na nossa página, a gente tem um input que a gente consegue dar uma entrada de dado aqui dentro da nossa página. Só que esse input text, eu quero que ele seja um campo de nome. Então eu vou colocar uma label aqui. Digite seu nome, para o usuário saber que esse campo é para digitar o nome. E aí aqui eu vou criar outros campos e aí eu volto. Beleza, terminei de escrever aqui. Tá um pouquinho estranho aqui, mas vamos arrumar. Então, aqui eu vou colocar um br barra, só para ele quebrar. E aqui eu vou dar 2 espaços. Ficou bem mais bonito assim. Tá, digite seu nome, e-mail e telefone. Agora a gente vai criar uma outra seção chamada field set. Aqui vai ser um legend. E aqui a gente vai criar um campo com o nome informações sobre o
pedido. Aqui ele quebrou, então a gente tem uma seção em cima, uma seção embaixo, e aqui eu vou complementar com as informações do pedido. E aí eu volto. Eu adicionei qual produto você deseja adquirir, quantidade e informações adicionais, né? A gente está com o formulário de solicitação. Então, se eu der um F5 aqui, ele vai atualizar. E aqui eu falo qual produto você deseja adquirir. Vamos melhorar esse formulário? Tá muito estranho, né? Imagina, todos os campos aqui de texto. Dentro do HTML, dos inputs, a gente tem um atributo que a gente pode utilizar, que chama placeholder. Então é placeholder. E aí a gente consegue colocar, sabe quando você vai utilizar um formulário, vai preencher um formulário, e dentro do formulário, apesar de ter a label lá em cima, dentro do formulário ele tem um campo que é meio que um exemplo de como preencher. Então a gente vai colocar dentro do placeholder, seria nome, então assim, fulano de tal. Der um F5 aqui, vai aparecer aqui dentro. Se eu clicar, ele vai apagar, tá vendo? Esse seria só um exemplo. Então vamos fazer o mesmo com e-mail. Aqui vamos colocar um placeholder fulano@email.com. Telefone, a gente pode colocar um placeholder, vou colocar o DDD 61, né? 999999999. Se eu voltar lá, ele deixou bonitinho aqui, quase que formatado. Ele não formata, né, o texto. Aqui ele também está aceitando texto. Eu coloquei tel aqui, mas esse tel ele só aparece no mobile. Então vamos colocar um number e aí depois a gente faz a alteração disso. Mas, ixi, não. O number ele não deixa eu preencher, tá vendo? Só o número. Mas ele fica com esse arrow aqui para cima e para baixo. Mas depois a gente vai aprender a tirar isso aqui, beleza? Tá ótimo por enquanto. Informações sobre o pedido. Qual produto você deseja adquirir? Fica muito ruim para o usuário ter que colocar aqui, eu quero um Big Mac, né? Não seria melhor ele selecionar numa lista? Em vez de usar um input aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode usar uma tag chamada select. E dentro do select, a gente consegue adicionar as opções. Então aqui tem um option. Seria, estou pedindo um lanche, né? Então vai ser um Big Mac option. Eu quero um cheeseburger. E a outra opção seria um quarteirão. Se a gente voltar lá e atualizar, ele já traz as opções aqui, só que porém traz para selecionada. Então, para corrigir esse problema, a gente vem aqui dar um option, adiciona mais uma opção aqui, certo? Aqui a gente coloca uma label aqui para ele, escrito assim, selecione. E aqui a gente coloca um disable. Por que disable? Porque eu quero que essa opção aqui seja desabilitada. Beleza, selecione. Aí eu venho aqui, atualizo e aí ele aparece aqui já a opção selecione. Bom, dentro de cada opção dessa aqui tem como a gente passar um valor para o back-end, para uma API, enfim. Por enquanto a gente não vai passar, tá? Mas seria mais ou menos isso aqui, ó. Value cheeseburger. Aqui seria value Big Mac. Seria alguma chave que faça referência aqui a isso, tá? Mas para a gente não vai fazer tanta diferença agora. Esse value aqui seria tipo vazio, né? Pode passar vazio, tá bom? Beleza, a gente tem aqui no front aqui não interfere em nada, aquele value lá é só para o back-end mesmo. E aqui na quantidade fica ruim realmente digitar assim, né? Então, se pensando numa lógica aqui de selecionar uma quantidade só, uma quantidade, a gente tem uma limitação de quantidade mínima, então cada pessoa pode pedir no máximo 5, por exemplo, de cada item. Então, em vez de usar um text aqui, a gente pode usar um input radio. E aqui eu posso colocar um label aqui para dizer que é Deixa eu ver se assim vai ficar bonitinho. Aqui. Para dizer que é Dá um enter aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Posso pedir no máximo 5, tá? 2, 3, 4,
5. Aqui ele acho que vai ficar um do lado do outro. O interessante do radio, e aqui ele não está funcionando, é que ele é mais ou menos o mesmo esquema desse aqui. Você só pode selecionar um. Na realidade, se eu selecionei, por exemplo, o primeiro, e os outros têm que estar desabilitados. Se eu selecionei o segundo, o primeiro fica desabilitado, e aí seleciona só o segundo e o restante também desabilitado. Mas por que ele está mostrando isso aqui? Porque eu ainda não fiz a configuração do name do radio, né? Então, aqui a gente só tem o type, e aqui eu quero colocar o name, que é o quê? Que é a referência do grupo, vamos colocar assim, do meu radio. Então, seria quantidade. Vamos atualizar aqui, e se eu selecionar um e selecionar o outro, tá vendo? Ele já vai trocando, ó. O radio tem que ter essa nomenclatura ali de name, beleza? Eles têm que ter o name igual aqui para que o HTML entenda que é o mesmo grupo. Informações adicionais seria um campo de texto mesmo para a gente inserir as informações. Só que assim fica meio ruim de escrever, fica meio ruim de ler. Então a gente vai utilizar aqui uma tag chamada text area. E aqui a gente tem um input um pouquinho maior que a gente consegue dar enter, enfim, preencher várias coisas. Ela veio com um tamanhozinho padrão aqui, mas a gente pode aumentar. Então a text area ela tem um atributo que chama cols. Então vou colocar 10 colunas aqui. 10 não, vou colocar 30 aqui. 30, então ele fica maior. E se eu quiser deixar ele maior também na altura, eu posso colocar um rows, né? Aumentar a quantidade de linhas. Então vamos colocar 5 linhas. E aqui já fica mais tranquilo, tá vendo? Ele quebra no final e aí ele continua. Bom, a gente tem o nosso formulário básico aqui e agora a gente precisa criar um botão, né? Um botão aqui para poder enviar esse dado. Então, dentro da nossa tag form aqui, antes dela acabar, fora da field set, né? Dentro da form aqui, a gente vai criar aqui um button, que o type dele tem que ser submit. E aqui vai ser um enviar. E a gente pode também criar um botão chamado button type reset. Limpar campos. Atualizando aqui. Beleza, a gente tem dois botões aqui, então a gente tem o limpar campos e o enviar dados. E por que é importante colocar esse type aqui? Porque ele vai dizer qual a ação que ele vai executar dentro desse formulário, tá? Então, por exemplo, se eu preencher aqui fulano de tal é Nicolas, meu e-mail é nicolas@gmail.com, meu telefone é 61999999999. Qual produto você deseja adquirir? Eu quero um Big Mac, eu quero um Big Mac só, eu quero manda ketchup. Manda ketchup. Então, no enviar aqui, ele limpou o formulário, porém, ele adicionou um parâmetro aqui. Lógico que a configuração está errada, mas o que acontece? Como a gente está criando só um formulário estático, não vai fazer diferença. Quando a gente for aprender a trabalhar com JavaScript, a gente vai utilizar aqui alguns atributos da tag form, que seriam justamente para a gente pegar esses dados do formulário aqui e passar para uma API ou para o back-end. Da mesma forma que se eu preencher isso aqui, né? Sei lá, preencher aqui rapidão e clicar em limpar campos, pode ver que ele só limpou, ele não vai adicionar nada. Eu vou até limpar aqui. Vou até fazer isso aqui, ó. Ele não vai adicionar nada lá, tá vendo? Ele só apenas limpou os campos, porque eu dei um reset. Tem uma outra coisa que eu gostaria de fazer aqui, seria limitar esse campo aqui de telefone, né? Então, se a gente for contar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o type number deveria ter só 11 caracteres no máximo, né? Aqui a gente está conseguindo colocar 300, 1000, infinitos. Então, aqui eu vou colocar max 11. Eu acho que é max length, vamos ver. Não, é max length. E aí a gente consegue limitar ele aqui. Eita. Não está funcionando. Será que o max não pega text? Será que o max não pega no number? Eu acho que não pega no number. Max. Ó, o max e o max length pega no text. Mas no number ele não limita.
Eu acho que é porque o number lá ele tem aquelas setinhas, né, para adicionar, então não dá para limitar. Mas isso aqui é fácil de tratar com JavaScript, a gente faz um regex aqui, né, cria uma expressão regular, ou então a gente cria alguma função para validar se os caracteres que estão sendo inseridos aqui são números em vez de letras, ou caracteres especiais, né, como esses aqui, por exemplo. Bom, basicamente isso foi a aula de hoje, acho que foi bem prático. O que você pode fazer? Eu vou adicionar aqui, ó, só um minutinho, já volto. Beleza, o exercício é bem simples, tá? É basicamente o que a gente fez aqui, só que eu coloquei assim. Suponha que você esteja criando um site para o cliente. Após consultá-lo, você precisa criar um formulário com os campos de uma pesquisa de satisfação. Aí você vai criar um formulário com os campos, tá? E aí são esses campos aqui, dados pessoais, igual a gente fez ali, nome, sobrenome, e-mail, telefone, enfim. E aqui eu estou colocando qual que é o tipo do input que você tem que colocar, que aí fica mais fácil, tá? Aqui é a instrução. E aí depois uma seção chamada dados de pesquisa, também com a descrição aqui de cada tag que você vai utilizar. E os botões aqui de limpar e enviar o formulário. Observação, lembre-se de utilizar as tags field7 e br para deixar o seu formulário mais organizado. Caso você precise de ajuda, solicite nos canais da descrição. É importante se atentar a esse item aqui, porque a gente ainda não está trabalhando com o CSS, né, para deixar o nosso site mais bonito. Então, quanto mais a gente usar os recursos do HTML para deixar organizado, melhor. Obviamente que quando a gente for trabalhar com o estilo, com CSS, a gente não vai ficar precisando adicionar esses BR aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que você consiga fazer essa tarefa. Tente mesmo, sim. Tente fazer, pesquisa na internet. E aí, se você não conseguir, você busca ajuda lá nos canais da descrição, tá? Eu quero que você tente, eu quero que você evolua, que você aprenda e desenvolva aí esse senso aí de aprender sozinho, né? De se tornar mais autodidata, tá? Isso vai ser muito importante para o seu crescimento. Então, essa foi a última aula sobre HTML puro, tá? Então, na próxima aula a gente vai começar a ver sobre estilos, né, em CSS, e aí a gente vai começar a ver as coisas ficando um pouco mais bonitas e não somente funcionais, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por estar aqui comigo e até a próxima aula.